vereador Valdir Oliveira, colegas vereadores e vereadoras, eu volto para essa tribuna e me permita, presidente, não tratar diretamente do projeto, mas chegarei na conexão. Quando se fala, e o vereador Tobias tratou com muita propriedade, da importância que se dá e que se deve dar aos conselhos. Nós aprovamos aqui no ano passado uma lei 6559, de minha autoria, que faz com que o município se obrigue a manter atualizado em local que a gente saiba onde é, que a gente, digo, poder público e sociedade. Afinal, quais são os conselhos, quem faz parte de cada conselho, quando se reúne, quais são os conselheiros que vão, quais são os conselheiros que não vão. Então, olha só que situação que nós estamos vivendo. Nós dependemos do parecer de determinados conselhos que a gente não sabe quem são. E temos, inclusive, dificuldade de obter essas informações que são simples. Composição. Eu tive uma dificuldade, teve a reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui dentro da casa, ontem, e eu tive dificuldade de descobrir quem eram os conselheiros. Então, agora, chega mais uma, através do observatório, chegou mais um apontamento, vamos dizer assim, que existe um parecer ad referendo. O que é um ad referendo? A presidente está dizendo que houve a reunião e que referendaram e está testando isso. Não nos juntou toda a documentação complementar. Esse é um problema? Claro que é um problema. É lógico que é um problema. Agora, com relação a esses pareceres dos conselhos, é o que eu repito. E aqui, permita, presidente, quando a gente fala de contabilidade, e não só de contabilidade pública, as pessoas têm uma verdadeira ojeriza. Né? O pessoal se atrapalha até para fazer declaração de imposto de renda, fala com o empresário que sabe fazer tudo a seu respeito, fala com o contador. E aqui na casa não é distinto. Esse papel que nós estamos fazendo esse ano, da Comissão de Orçamento e Finanças, e também do Pleno, de todo esse plenário, de esmiuçar as leis orçamentárias, é respeito à principal função que nós temos. Quais são as principais legislações que nós avaliamos, aprovamos, votamos? Com todo o respeito a todas as outras proposições que aqui temos. São as leis orçamentárias. Porque sem isso a gente não tem um direcionamento da política pública. E o que nós estamos vendo agora? Existe falhas nos protocolos. Ou seja, existem documentos que estão faltando. É uma lei de diretrizes orçamentárias que vai alinhar, né, a próxima lei orçamentária anual que nós vamos debater no segundo semestre. Eu volto para essa tribuna para falar aquilo que falei logo no início da sessão. Estamos diante de um dilema que sobretudo, mais do que técnico, é político. De que maneira entendemos que um orçamento do ano 2023 e as suas diretrizes podem ter a sua tramitação obstacularizada em função de documentos que não foram aportados. Isso é razoável? Pois dependendo dos documentos, evidentemente que sim. E dependendo da análise, evidentemente que sim. Agora, o que nós temos aqui? Não há a totalidade dos documentos que são requeridos. Seria muito mais fácil, vereadora Anita, se nós estivéssemos votando agora e houvesse o parecer favorável de todos os conselhos, né, do CONDEMA e do Conselho Municipal de Saúde. O que não temos. Como passar esse obstáculo? Pois isso é natural que temos que vir aqui e fazer o debate. Minha posição, o vereador Tobias e eu já debatemos bastante a respeito disso, a minha posição é que nós temos condição de votar a LDO, embora tenhamos ressalva. Cria um problema? Cria um problema. Mas eu imagino que cria um problema muito maior se não aprovarmos. Cria um problema muito maior se não aprovarmos. E para qualquer problema, há solução. O que caberá? Caberá ao Executivo, num tempo
suficientemente razoável. Nós estamos entrando num recesso parlamentar, mas que, o mais rápido possível, mande as alterações necessárias daquela legislação orçamentária que votamos no ano passado e que impede de que alterações de indicadores de lei de diretriz orçamentária seja feita. Caberá a esta casa analisar para que sejam contempladas as mudanças específicas que pleiteia legitimamente a Comissão de Saúde Mental. Por outro lado, presidente, eu quero destacar, e aqui uso esses meus últimos minutos, porque na condição de relator do projeto, eu tive que analisar, o gabinete teve que analisar as emendas que foram apresentadas. E quais foram as emendas que foram apresentadas tempestivamente dentro do nosso calendário? Além das emendas do próprio relator, emendas do vereador Pablo Pacheco e emenda do vereador Tobias Calil, que faço questão de tratá-las aqui sobre na sua integralidade. Havia as emendas do vereador Tobias Calil e do vereador Pacheco, dizem respeito a pontos específicos já levantados, inclusive, no ano anterior. A emenda do vereador Tobias, ela estima compensação e renúncia de receita de R$ 1.300.000, tendo em vista o programa de regularização fiscal de Santa Maria, o Refis de Santa Maria. Trata da recuperação de créditos e, para isso, tem condições de ser incluída para votação e ter voto favorável desse plenário. Também emenda aditiva do vereador Pacheco, que altera o demonstrativo de anexo de metas fiscais e diretrizes para incluir nesse projeto o IPTU verde, que aprovamos aqui. Portanto, tem que estar contemplado também na LDO. E uma segunda emenda do vereador Pablo Pacheco, que trata do programa finalístico para a contratação de terapeutas ocupacionais. Essas 3 emendas foram analisadas no relatório, foram votadas pela COF, pela admissibilidade favorável à tramitação. E, além disso, foram apresentadas, presidente, emendas do relator. São as seguintes emendas: para incluir o programa finalístico da criação do Fundo de Mobilidade Urbana, para dar maior eficiência e sustentabilidade para o sistema de transporte público. Uma segunda emenda, que também inclui como iniciativa o programa finalístico a transformação do Conselho Municipal de Transporte num Conselho de Mobilidade Urbana. E, por fim, mais a emenda que recompõe esse Conselho de Mobilidade Urbana. E, por fim, uma emenda que Senhores vereadores, nós continuamos com o vereador na tribuna. Solicito atenção, por gentileza. Eu parei seu tempo, vereador. E, por fim, presidente, uma emenda que visa incluir como iniciativa o programa finalístico auxiliar as cooperativas e associações de catadores de Santa Maria a se regularizarem para que possam ser contratadas para a prestação de serviços de triagem de resíduos recicláveis. Então, presidente, são emendas que foram apresentadas por parlamentares a esse projeto de autoria do Executivo, e aqui faço a minha observação, inclusive ao eminente procurador desta casa. A LDO é uma legislação de iniciativa do Poder Executivo a que cabem emendas os parlamentares. Os parlamentares não têm autonomia para iniciar o processo, mas têm a prerrogativa de apresentar emendas, tal qual todos os outros projetos, os parlamentares devem ter o direito de apresentar suas emendas. E dessa forma, estamos encaminhando para a votação, então, favorável. Naquela oportunidade, muito bem apontado pelo senhor secretário legislativo, Dr. Glauber, nós aprovamos nós fizemos uma inovação, né, dizendo que era favorável com ressalva, quando na verdade deveríamos ter apontado pela devolução para ajustes. Quais sejam essas devoluções para ajustes? A juntada desses pareceres. Pois bem, os pareceres vieram, mas vieram com alguns problemas. O do Condema aprovando o projeto da LDO, o da Saúde com 3 comissões, 2 delas aprovando e uma reprovando, resultando na reprovação por parte do Conselho de Saúde, e agora esse apontamento feito pelo observatório com relação, questionando a legitimidade
do parecer ad referendo exarado pela presidente do Conselho do CACS-Fundeb. Era isso, presidente. Eu acho que é muito salutar que nós possamos fazer esse debate. Não sei se, evidentemente, somente pela tribuna. Eu acho que é salutar a proposta do vereador Tobias para que possamos, quiçá, suspender um pouco a sessão e conversarmos sobre os encaminhamentos que devemos dar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Blatz. Continua em discussão.